Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai fazer a correção do praticando da página 508, 509 da apostila 3. O primeiro exercício é uma questão com alternativas, então eu vou sublinhar para vocês a alternativa certa. Considerando o trabalho desenvolvido por Mendel, a partir do cruzamento com espécies de ervilha de cheiro e a pouca repercussão obtida entre os cientistas da época, é possível afirmar que um dos conceitos utilizados por Mendel na elaboração da primeira lei antecipava o conhecimento da meiose como um processo reducional de divisão celular. Gente, se vocês pararem para pensar, quando ele fala sobre que um caráter é condicionado por fatores, esses fatores são os cromossomos. Então, na verdade, ele já antecipava, sim, alguns conhecimentos de meiose que ainda não se tinha muita noção. Na verdade, na época, noção nenhuma, né? Veio muito tempo depois. A B é a utilização dos conceitos lamarckistas em seus experimentos. Eu sei que vocês não tiveram lamarckismo esse ano, vai ser só o ano que vem, porque vocês vão relembrar, tiveram apenas um nono, mas Mendel jamais usou os conceitos de Lamarck, tá? Não, tanto que Mendel veio antes de Lamarck, e os estudos de Mendel ficaram dentro do próprio mosteiro, ele não chegou a publicar, então um dos problemas é que a repercussão não foi assim conhecida, né? Não foi muito divulgada. Na C, a precisão dos resultados obtidos por Mendel foi consequência do conhecimento prévio obtido por ele sobre a importância do DNA como molécula responsável pela hereditariedade. O DNA só foi descoberto na década de 60 do nosso século e Mendel é de 2 séculos atrás, então não tinha essa noção da molécula de DNA. E a D, a falta de conhecimento do trabalho de Mendel à sua época foi devido às dificuldades impostas pelos cientistas fixistas em não aceitarem as concepções evolucionistas como a transmissão de características genéticas ao longo das gerações. Isso não é verdade, porque o fixismo, apesar dessa época, da época de Mendel, o fixismo era o mais considerado na época. Como eu disse, os trabalhos de Mendel ficaram restritos aos mosteiros, ao mosteiro onde ele vivia. Então, não teve essa imposição dos cientistas fixistas, porque eles nem chegaram a conhecer o trabalho de Mendel. E na E, o cruzamento da geração parental resultava em uma descendência com proporções genotípicas 3:1, como consequência da segregação independente dos fatores mendelianos. Bom, a resposta que mais responde é a alternativa A, né, antecipava, não pode ser a E, porque realmente, né, a segregação independente dos fatores, a sua proporção fenotípica, que era 3:1, e não a genotípica, como Mendel, apesar dele ele ser considerado o pai da genética, essa questão do genótipo ainda não era conhecida, tá? Na 2, nós temos uma questão sobre a pelagem dos bovinos. Então, em bovinos leiteiros da raça holandesa, o padrão da cor da pelagem pode ser preto e branco ou vermelho e branco. A herança da cor preta ou vermelha desse padrão de cor é codificada por um gene que possui 2 alelos. O alelo dominante codifica a cor preta. Isso é uma informação relevante, então você pode colocar aqui, ó, alelo dominante, cor preta, tá? Então, isso seria, por exemplo, o que ele mesmo fala, desão, certo? Codifica, então, o padrão de coloração preto, cor preta e branca. O alelo recessivo, desinho, codifica a cor vermelha e branca. Então, aqui, é como se fosse assim uma colinha para você, né? O alelo recessivo é a cor vermelha e branca. Então, desinho, tá? Um touro de raça holandesa de pelagem preta e branca foi acasalado com 3 vacas dessa mesma raça. Então, aqui nós vamos ter o touro, né? Ele vai, então, cruzar
com 3 vacas. A vaca A, ele novamente vai cruzar com a vaca B e também vai cruzar com a vaca C, só para a gente organizar, né? O resultado desses cruzamentos. Então, vamos lá. Como a vaca A, detalhe, ela é de pelagem preta e branca, tá? Preto e branco é dominante. Então, se a gente for ver aqui, o genótipo dela é Dzão, alguma coisa, né? Que a gente não sabe se é Dzão de novo ou se é Dzinho. E o touro também, né? Lembrando que ele tem a pelagem preta. Então, tem que ser no mínimo Dzão, alguma coisa, né? Quando ele cruzou com a vaca A, que é de pelagem branca, deu um descendente vermelho e branco. Se aqui cruzou com a vaca A e deu um filhote vermelho e branco, o filhote é Dzinho, né? Que ele é um alelo recessivo. Então, para que ele seja Dzinho, um Dzinho tem que estar na mãe e o outro Dzinho tem que estar no touro, né? Por causa da produção dos gametas, né? O touro mandou um Dzinho e a vaca A mandou um Dzinho, né? Aí, quando acontece dele cruzar com a vaca B, e lembrando que aqui no texto, né? A vaca B com a vaca B, que é de pelagem vermelha e branca. Então, aqui nessa vaca, nós temos que ela é Dzinho, e que o touro, né? A gente já sabe que ele é Dzinho. E o touro, Dzinho, eles vão ter um descendente vermelho e branco. Então, ok, né? Um filhote aqui, vermelho e branco, ele vai ser Dzinho. Até aí também, né? A vaca mãe vai dar o Dzinho dela e o touro vai dar o Dzinho dele. Até aí tudo bem. Vamos ver a vaca C. E com a vaca C, que também é vermelha e branca, teve um descendente preto e branco. Olha só, interessante, né? A vaca também é vermelho e branco, certo? E o touro, né? Dzinho. E esse cruzamento teve filhote preto e branco. Ou seja, Dzão alguma coisa, né? Aí, o que o exercício está pedindo? Vamos lá. Cite os genótipos do touro e das vacas ABC para cada característica. Aí você elabora uma resposta de acordo, né? Eu elaborei aqui a mesma coisa, né? Aqui tá mais organizado, né? Para vocês, até se vocês quiserem, né? Mas eu fiz assim também dessa forma, um pouco mais prática. Então, eu fiz essas duas. Mas uma resposta que seja mais adequada para uma questão como essa, até de prova, acho que seria mais organizada. Então, de acordo com as informações dadas na questão, podemos entender que o touro, que possui pelagem preta e branca, tem o seguinte genótipo, Dzinho. Pois conforme foi dito, né, o alelo Dzão preto e branco, Dzinho vermelho e branco, assim, ao cruzar o touro com 3 vacas, tem-se os seguintes genótipos. A vaca A é Dzinho, porque ela deu um bezerro, Dzinho. O touro, Dzinho. Com a vaca, Dzinho. Teve um bezerro, Dzinho. O touro, com a vaca C, que é Dzinho, teve um bezerro, Dzinho. Na questão 3, nós temos o seguinte enunciado. Durante aproximadamente 7 anos, Mendel realizou seu cuidadoso trabalho com as ervilhas. No entanto, ao divulgar sua obra em 1865, não foi compreendido nem valorizado. De acordo com esse fato, responda. A. Qual a sua concepção sobre a importância de Gregor Mendel para a genética? De certa forma, é uma questão pessoal, né? A sua análise sobre a vida de Mendel e os seus feitos. Mas, né, eu posso sugerir algumas coisas que tá mais para uma linha correta. Mendel
é considerado o fundador dos estudos em genética, tá? Porque ele inaugura aí uma nova área da biologia, ou seja, sobre a hereditariedade, contribuindo, então, com o avanço da genética, né? Como eu falei para vocês. Além disso, as suas descobertas puderam fazer com que outros cientistas compreendessem melhor, né, o que acontece no interior das células. Então, seus estudos auxiliaram outros cientistas a entenderem o funcionamento do interior da célula, tá? Que é legal também, né? Como ele começou, então muitos vieram depois, né? E ele já, Mendel, sem saber, deixou o caminho aberto para o entendimento da meiose, tá? Na B, né, por que Mendel acabou usando as ervilhas como no seu experimento, né? Porque foi o alvo de estudo de Mendel. Bom, primeiramente porque elas são bem fáceis de cultivar. Então, porque são de fácil cultivo, tá? Isso é importante, principalmente porque pelo espaço, né, e pelo tempo que ele precisava. Possui várias características bem definidas. Então, por possuírem várias características bem definidas, por exemplo, rugosidade, coloração da ervilha, posição da flor, né? Apresentam ciclo reprodutivo curto, o que facilitou ver várias gerações, o que facilitou obter resultados de várias gerações, né? Foi muito bom essa parte. As flores são hermafroditas, que contribui para a autopolinização e obtenção de variedades puras. Isso foi importante para ele ver o que acontecia na geração parental, né? Bom, acho que é o suficiente, né, pessoal? E a C, justifica a preocupação de Mendel em evitar a autopolinização para realizar o cruzamento em variedades diferentes de ervilha. Bom, Mendel queria cruzar os gametas das plantas puras com variedades diferentes para observar o que poderia acontecer. Então, por que Mendel queria observar o que aconteceria nas gerações seguintes? Bem simples também. Na 4, Paulo e Cláudio se casaram. E aí, ambos apresentam pigmentação normal, então nos casos de pele, né? E tem casos de albinismo na família. Como planejam ter filhos, resolveram procurar um geneticista para esclarecer suas dúvidas. Cláudio informou que a sua mãe era homozigota dominante, ou seja, se for albinismo, então ela é azinho, tá? Vou até colocar aqui, vocês podem puxar uma flechinha aí, mas ela é azinho.
E seu pai era normal. Então, o que ele quis dizer com normal, a gente não sabe. Mas você pode ter uma pista de que, no mínimo, ele era azão. E aí, o que vem depois, não sabemos, né? Porém, o seu avô paterno era albino. Ou seja, seu pai era normal, mas seu avô paterno era albino, então ele mandou o azinho. Então, já resolvemos aí os pais do Cláudio, né? Paula informou que seus pais eram normais e que tinha uma irmã albina. Cara, se a irmã dela é albina, a irmã é azinho. Isso aí não tem nem o que questionar, né? Agora, seus pais são normais, eles têm que ser azão, né? Só que se a irmãzinha é albina, então azinho, os dois são heterozigotos. Considerando essas informações e que o albinismo na espécie humana é condicionado por um alelo recessivo, que é azinho, se o casal tiver um filho albino, qual a probabilidade do segundo filho ser albino? Bom, gente, o que a gente tem que achar agora? O genótipo dos pais, né? Que se a gente considerar, vamos lá, é bem provável que os dois são heterozigotos, né? Porque pensa, eles já tiveram, né, considerando que o albinismo, e o casal já teve um filho albino, então não tem jeito, né? Eles são heterozigotos. Aí você tem assim, né, que Paula vai ser azão-azinho. Cláudio também, azão-azinho. Se a gente cruzar azão-azinho com azão-azinho, nós vamos ter aquela proporção de Mendel. Azão-azão, azão-azinho, aí repete azão-azinho e azinho-azinho. Então, é bem simples, né? A probabilidade do segundo filho ser albino é 1/4, respondendo a pergunta. A probabilidade do segundo filho ser albino é 1/4 ou 25%. Ok? Essa é bem tranquila, bem prática. A 5. As pessoas que possuem miopia têm dificuldades visuais e devem utilizar óculos ou lentes de contato corretivo para executar tarefas do dia a dia, como alguma atividade em casa ou no trabalho. Uma pessoa míope não pode dirigir ou ler a tela do monitor sem óculos. Sabe-se que a miopia é uma doença determinada por um alelo autossômico recessivo, por exemplo, vamos pôr aqui uma letra. Se a gente está falando da miopia, vamos usar eminho, né? Diante desse assunto, um garoto de visão normal, tá? Esse moleque aqui, ele tem a visão normal, então ele é emão. Se ele é emão, se ele é emão, a gente não sabe, então deixa assim em aberto. Mas ele tem um irmão caçula que tem problema na visão, então é míope. O menino é eminho. O único da família com esse problema de visão. Sua mãe está grávida e ele concluiu que seu futuro irmão será obrigatoriamente normal. Sabendo-se dessas informações, qual a probabilidade desse garoto, com visão normal, ser portador do alelo para miopia? E de a criança que a sua mãe está gerando desenvolver miopia, respectivamente. Bom, gente, a primeira pergunta, ela gera muita controvérsia entre vocês. Porque, na verdade, o irmão é normal. Se ele é normal, gente, isso significa que ou ele é azão ou azão-azinho, só que esse azão-azinho, lembra que ele pode aparecer 2 vezes, né? Por quê? Como assim, professora? Aquela proporção do próprio Mendel, né? Lembra que ele falou? Pode ser azão-azão. Os pais são heterozigotos, né? Aí azão-azinho de novo e azinho. Essas são as possibilidades. Como a gente está falando de miopia, né? Eu não vou confundir vocês com azinho, então vamos deixar M, vai? Emão, eminho, 2 vezes, né? Emão, eminho.
E por quê? Porque isso é a condição dele ser normal, o genótipo dele ser normal. Ele não é nunca eminho, porque eminho ele seria míope. Então, na verdade, você tem que excluir esse eminho e ficar só com 1, 2, 3. 3 possibilidades aqui, tá? Só que tá perguntando qual a probabilidade desse garoto com visão normal ser portador do alelo para miopia. Portar o alelo significa isso aqui, ó, tá? É esse eminho aqui, para ele portar o alelo, certo? Ou seja, ele pode ser normal emão, ele pode ser normal emão-eminho 2 vezes. Então, aqui ele é 2/3 de probabilidade. Agora, a segunda pergunta é qual a probabilidade da mãe que está gerando esse bebê ser míope? Aí, gente, normal, né? Porque emão-eminho cruzando com emão-eminho. Professora, como é que você sabe que os pais são heterozigotos? Primeiramente que eles são normais e já tiveram um filho míope. Tá até aqui, ó. Ele tem um irmãozinho caçula míope. Então, ele já é eminho. Da onde veio isso aqui? Um eminho veio do pai e outro eminho veio da mãe. Só que o menino aqui, ó, ele tem visão normal. E o que eu quero saber, a pergunta quer saber o quê? Qual a probabilidade desse segundo gene aqui dele ser eminho, né? Porque a gente ainda não sabe o que ele é. Por isso que a pergunta é tão taxativa, né? O que ele é? Ele vai ser o quê, né? Qual a probabilidade dele ser portador do gene? Voltando aqui, os pais são heterozigotos. Se a gente cruzar, vai ficar emão, que a gente já concluiu isso, né? E eminho. Qual a probabilidade desse menino, dessa criança, né? Que não falou se é menino, dessa criança que tá na barriga da mãe, ser míope? Cara, é 1/4 normal, né? 1/4 de chance, ou 25%, tá? E aí, se a gente for para 6, considerando que o mesmo tipo de herança é observado em alguns animais, imagine que uma cobaia macho de pelo crespo. Então, vamos lá. Pelo crespo heterozigoto. Interessante isso. Isso é uma informação que você pode pegar seus inúmeros marca-textos e já começar a fazer as ligações, né? Porque ele é heterozigoto para crespo. Vamos pôr assim, cabelo liso é o recessivo, pelo jeito, né? Então, o macho é crespo, então é elão, e tá falando que é heterozigoto, né? E ele cruzou com uma fêmea do mesmo genótipo, então, elão, elinho, tá? O que vai acontecer? Sabe-se que nesses animais a pelagem crespa é dominante, é lá, ó. Por isso que então é elão, tá? Em relação à lisa é elinho. Realize o cruzamento e responda qual é possível, porque é possível nascer uma cobaia de pelagem lisa se os pais têm uma pelagem crespa. Bom, simples, vamos pôr um acento aqui rapidinho, né? Simples, você vai fazer elão, elinho, cruzar com elão, elinho, e aí você vai ter elão, elinho 2 vezes e elinho. Então, respondendo, né? Por quê? Porque os pais podem mandar gameta com gene para pelagem, né? Pelagem lisa, que vai ser, então, o elinho. Bom, pessoal, a gente fica por aqui. Terminei praticando, que vocês possam fazer desenvolvendo habilidades e os complementares. Tem o gabarito aí disponível para vocês no QR Code. E a próxima aula vai ser sobre probabilidades, tá bom? Que vocês já sabem, nossa, já estão aí careca de saber, mas é bom ter uma aulinha dessa, tá bom? Até a próxima!